Olá pessoal, meu nome é Emma, eu sou uma estudante do último ano de medicina e justamente por isso que ultimamente eu venho sentindo que eu tô meio que correndo contra o tempo para tentar compartilhar com vocês aquelas estratégias que realmente fizeram a diferença para eu passar em quinto lugar em medicina na UFCG, que é a Universidade Federal de Campina Grande. E algumas dessas estratégias não são tão convencionais, digamos assim, mas eu realmente digo que elas fizeram a diferença porque passar em medicina numa federal no nosso país, quando a gente pensa na questão lógica da coisa, quando a gente para pensar nas probabilidades, por exemplo, na UFCG, a gente tem apenas, ou tinha na época, 22 vagas por período, na ampla concorrência, no caso, quando a gente começa a pensar nesses números, pensando inclusive que no Enem, por exemplo, qualquer pessoa do Brasil todo pode aplicar para a sua universidade, as probabilidades realmente ficam mínimas, mas a gente tem que lembrar que existe sim a possibilidade. Embora elas não estejam muito a nosso favor, existe essa possibilidade. Então, na época que eu ia fazer a prova, eu coloquei realmente na minha cabeça que eu iria fazer o melhor que eu pudesse, com tudo aquilo que eu poderia de fato controlar. E foi assim que eu desenvolvi uma estratégia ou outra que fizeram sim a diferença para eu passar em quinto lugar. Assim, eu acabei decidindo por fazer uma pequena série de 5 vídeos, em que cada vídeo eu vou abordar então uma estratégia diferente para você ir bem nas suas provas. Mas vale lembrar que aqui eu não vou dar só dicas ou hacks de como ir bem nessas provas, não. Aqui a ideia é realmente de trazer para vocês estratégias, ideias, para você então manipular os fatores com algo até cientificamente comprovado em si, pela neurociência e tudo mais, para você ter então uma influência bem positiva nos seus resultados. E como é o caso da estratégia desse vídeo, muitas vezes eu vou falar de uma coisa que muitos negligenciam ou simplesmente não têm conhecimento, mas são justamente nessas coisas que muitas vezes começam então as diferenças entre aquelas pessoas que passam das que não. Dito isso, a primeira estratégia que eu trouxe é de você se vestir inteligentemente no dia da sua prova. E em outras palavras, é de você não subestimar as roupas que você está utilizando no dia das suas provas. Eu sei que isso já é algo relativamente batido por aí, o pessoal já diz, se vista bem, utilize uma roupa confortável, coloque algo com que você se sinta mais confiante. Isso tudo realmente tem um ponto positivo sim, isso tudo é realmente importante. Mas a influência dessa estratégia está além disso, ela tem um poder bem maior e por isso a gente não pode negligenciar essa pequena ação que a gente pode fazer. Assim eu trouxe 2 motivos que mostram realmente a importância desta estratégia e eu também vou comentar como a gente pode aplicá-la da melhor maneira possível. Bom, o primeiro motivo tem relação com isso que a gente já sabe, de que se vestir de uma maneira que você sinta bem, uma maneira confortável, uma maneira que você fique confiante. Mas a chave para essa roupa que você vai utilizar, digamos assim, eu diria que está no fato de você escolher uma roupa que você sinta que você fique com um humor melhor no momento que você colocou ela. Só por colocar aquela roupa, você percebe que você já tá com uma vibe mais positiva, que você já tá com um humor melhor. E eu sei que parece besteira quando a gente diz, fique mais positivo, acredito que vai dar certo e tal. Parece algo que nossos pais ficam dizendo pra gente se acalmar no dia da prova. Mas já é cientificamente comprovado de que no momento que a gente tem essa atitude mais positiva, isso melhora de fato o nosso desempenho. E existe um livro que eu gosto bastante que trata bem essa ideia, que é The Happiness Advantage. Eu não lembro o título em português, eu só sei que não tem nada a ver com o título em inglês, eu vou colocar ele por aqui. Certo, é uma leitura bem válida. De toda forma, o autor desse livro ele traz algo assim. Ele diz que os médicos que estão de bom humor antes de fazer um diagnóstico mostram quase 3 vezes mais inteligência e criatividade do que os médicos em um estado neutro e fazem diagnósticos precisos 19% mais rapidamente. Os vendedores otimistas superam os pessimistas em 56%. Alunos preparados para se sentirem felizes antes de fazer provas de desempenho em matemática superam de longe os colegas neutros. Acontece que nossos cérebros estão literalmente programados para ter o melhor desempenho, não quando estão negativos ou mesmo neutros, mas quando estão positivos. Mas antes da gente partir para o segundo motivo, inclusive uma outra maneira de aplicar, de colocar em prática essa estratégia, inclusive pensando em como aumentar o nosso foco só com essa estratégia, certo? É a parte, inclusive, que eu acho mais importante desse vídeo. Enfim, eu vou comentar bem rapidamente sobre a neurociência, disso que eu já falei até agora, dessa positividade toda, digamos assim. Então, vestir-se bem, de uma maneira que você realmente gosta, de uma maneira que coloque o seu humor lá pra cima. Isso tudo está relacionado com a liberação de neurotransmissores, que são substâncias que atuam no nosso sistema nervoso central, no nosso cérebro, como a dopamina e a serotonina. E não por acaso, esses neurotransmissores, eles estão relacionados, eles estão dentre os principais, na verdade, que vão ajudar na regulação dos níveis de atenção do nosso cérebro. Por exemplo, você colocou aquela roupa que você gosta bastante, você está se sentindo super bem, você está então liberando muita dopamina no seu cérebro e essa dopamina ela tem um papel super importante na regulação, então na sinalização do nosso córtex pré-frontal, que é essa região mais
frontal do nosso cérebro, digamos assim. E o córtex pré-frontal ele é cerca de 10% do nosso cérebro, então ele tem diversas funções, mas ele está principalmente relacionado com orquestrar de fato nossos pensamentos e ações, sendo bem importante, por exemplo, quando a gente tem que tomar decisões ou quando a gente precisa analisar situações. Para isso, então, a dopamina tem um papel fundamental na regulação da nossa memória de curto prazo, do nosso comportamento e também dos níveis de atenção com relação aos diversos estímulos visuais. E o porquê disso acontecer já é algo bem estabelecido cientificamente, que é a ideia de que neurons that fire together, wire together, que trazendo para o português é que neurônios que disparam juntos conectam-se juntos. De certa forma, é como se os neurônios dessa primeira atividade foram ativados, então isso automaticamente já ativa os neurônios dessa segunda atividade. E um exemplo que eu tenho disso é que eu utilizava do mesmo par de tênis sempre que eu tinha uma prova importante ou um seminário. Eu fazia isso porque, por mais que eu tentasse manter um mesmo estilo de roupa, digamos assim, roupas elas tendem a mudar mais facilmente, enquanto que o tênis não. Eu tentava sempre utilizar daquele tênis, sempre que eu tinha algo muito importante. E eu realmente sentia que colocar aquele tênis era realmente o que faltava para eu entrar em focus mode, para eu ficar com a visão focada e para que eu me sentisse pronta. Assim, nos dias de prova, ficava bem mais fácil de contornar distrações, por exemplo, e só de estar tentando então focar nessas coisas que eu realmente podia controlar, também era uma maneira que eu tinha não só de bem nas provas em si, mas também de evitar a ansiedade, o nervosismo, essas coisas que tendem a aparecer em dias de prova. Então, pessoal, por hoje é só. Os próximos 4 vídeos serão em breve, certo? Mas eu já adianto que esse vídeo de hoje, embora ele tenha sido muito importante, sim, ele não é o mais importante dos 5, certo? Então, fiquem atentos. E, anyway, eu desejo pra vocês uma ótima semana e não esqueçam de sempre tentar pensar um pouco melhor sobre a vida, o universo e tudo mais. Bye!